síntese do capítulo Serviços Públicos. Isso mesmo. Serviços públicos envolvem comodidades colocadas à disposição pelo poder público a nós, membros da coletividade, para satisfazer necessidades concretas de nós, membros da coletividade. Exemplo, o transporte coletivo. É uma comodidade colocada à nossa disposição para satisfazer as nossas necessidades de forma concreta, ok? Então, nós falamos dos princípios específicos. Vale destacar aqui os princípios específicos na prestação de serviço, como, por exemplo, a regularidade na prestação. Não pode prestar numa hora um dia, em outra hora outro dia, num outro dia não presta, porque isso gera até o dever de indenizar do Estado por eventuais prejuízos sofridos pela coletividade. Falamos do princípio da eficiência, qualidade na prestação do serviço público, um número em quantidade suficiente de, por exemplo, ônibus, de veículos na rua para prestar um serviço público com eficiência. Princípio da segurança. O serviço deve ser prestado sem colocar em risco a saúde e a integridade física do usuário. Não confundir com segurança pública, ok? Segurança pública não tem nada a ver com o princípio da segurança dos serviços públicos. Generalidade ou universalidade. O serviço deve ser prestado ao maior número possível de usuários, ok? Sem nenhum tipo de discriminação. Esse é o princípio da generalidade e universalidade, que busca, no fundo, a isonomia, a igualdade entre os usuários do serviço público. Cortesia na prestação, serviço prestado com educação, com respeito ao usuário, modicidade das tarifas, valor módico das tarifas, condizente com a situação econômica do usuário. O Brasil é um país pobre, as tarifas do transporte coletivo no nosso país são altas, não são compatíveis com o princípio da modicidade, mas é o dever ser, né? Muito do que estudamos nesse capítulo deveria ser assim, mas infelizmente na prática não é. E o princípio da continuidade do serviço público, mais importante. O serviço público não pode ser interrompido, ele é contínuo, ok? Se o serviço público não pode ser interrompido, se ele é contínuo, a questão que se levanta é a seguinte: e diante do inadimplemento do usuário, é possível interromper o serviço público? Prevalece na jurisprudência que é, mesmo porque tem lei admitindo isso. Lei 8987 de 95, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, ok? Desde que haja o aviso prévio, é possível interromper serviço público em razão do inadimplemento do usuário. O usuário não paga, ele é notificado previamente e a interrupção é admitida para a maioria da nossa jurisprudência. Bom, o serviço público pode ser prestado de forma centralizada, diretamente pela administração, ou de forma descentralizada. A administração se valendo de outra pessoa. A descentralização que nós aprofundamos no capítulo foi a descentralização por delegação. Ou seja, particular executa um serviço público de titularidade do poder público. A titularidade nunca sai das mãos do poder público, em que pese ser executado até por particulares, ok? Importante, falamos de cada uma das formas de prestação da concessão, da permissão e da autorização do serviço público, com destaque à concessão que tem algumas formas de extinção, e eu destaquei para vocês a encampação, a caducidade e a rescisão, que são as mais importantes formas de extinção do contrato de concessão de serviço público. Encampação, retomada do serviço por motivos de interesse público. Isso mesmo, durante o prazo de vigência do contrato. Logo, se foi por motivo de interesse público e durante o prazo de vigência, tem que ter indenização prévia e lei autorizando essa encampação. Na caducidade, a retomada do serviço decorre de inadimplemento do concessionário, do particular, ok? A administração não precisa de autorização do Poder Judiciário para realizar a caducidade, para retomar o serviço por caducidade. Na rescisão, o inadimplemento é do poder público, do poder concedente. Logo, o particular necessita de autorização do Judiciário para a sua rescisão. Importante aquele quadro que nós definimos, as principais diferenças envolvendo concessão, permissão e autorização do serviço público. Na concessão,
nós temos um contrato administrativo, assim como na permissão. Já na autorização, nós temos ato administrativo. Na concessão de serviço público, nós temos como contrato licitação prévia. Licitação prévia também na permissão, que tem natureza de contrato. Já na autorização, não precisa de licitação, porque é ato administrativo. Na concessão, é licitação na modalidade concorrência. Já na permissão, pode ser em qualquer das modalidades previstas na Lei 8666/93. A lei não exige concorrência como exigiu para a concessão. Mas, quando falamos em concessionários do serviço público, só pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Permissionários, pessoa física ou jurídica. Autorizatários, quem pode prestar um serviço por autorização, também pessoa física ou jurídica. Na concessão, nós temos qualquer serviço público como objeto. Na permissão também, qualquer serviço público. Já na autorização, só aqueles serviços públicos elencados pela Constituição e que nós trabalhamos com vocês em nosso livro-aula virtual. Importante destacar, por fim, nessa síntese do capítulo, sobre as PPPs, parcerias público-privadas, que são modalidades especiais de concessão. Isso mesmo, modalidades especiais. Basicamente, tem duas espécies, tem duas modalidades de PPPs, que é a PPP patrocinada e a PPP administrativa. A principal característica da PPP patrocinada é que o particular que presta esse serviço, ele recebe, além das tarifas pagas pelo usuário, uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público. Essa é a concessão patrocinada, modalidade de PPP. Na concessão administrativa, a principal característica é que a administração é usuária direta ou indireta do serviço público. Quando que ela é usuária direta do serviço público? Ela é usuária direta quando, por exemplo, no serviço de demolição de um prédio público, a administração, vista como pessoa jurídica, é a beneficiária direta. Já ela será usuária indireta quando a coletividade for usuária direta. Exemplo, um serviço público, transporte coletivo. A administração pública não é usuária direta do transporte coletivo. Por quê? Quem é usuária direta do transporte coletivo somos nós, membros da coletividade, ok? Então, meus caros, essa é a síntese do capítulo Serviços Públicos. Até a próxima!